Muito boa noite. Estamos iniciando Madrugada de Bênçãos desta sexta-feira e é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez para juntos pedirmos as graças e as bênçãos aos céus para que a nossa madrugada de fato seja de bênçãos. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e aqui é o nosso encontro marcado nesse lugar, nesse mesma hora, a hora de sempre, para que juntos possamos rezar, meditar, elevar nosso pensamento a Deus e nos unir como família em oração. Porque a sua participação nesse programa o constrói de forma ampla, porque vamos nos conhecendo, vamos nos sabendo uns dos outros e vamos rezando a partir da experiência de Deus na vida de cada um e de cada uma que participa conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aí conosco, muito obrigado por permitir que cheguemos até a sua casa com essa programação da Rede Século XXI. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos ser de fato uma madrugada rica, plena, cheia de bênçãos, que venham as bênçãos do céu sobre cada um e cada uma de nós. Hoje nós vamos começar o nosso programa ouvindo o Evangelho da liturgia do dia, da liturgia desta sexta-feira, 18 de julho. A liturgia que traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhes: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido num dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservado somente aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Estas são palavras da salvação. Que coisa bonita ouvirmos Jesus nos dizendo: não compreendeis as palavras, quero misericórdia e não sacrifício? Vejamos que Jesus, ele rebate as críticas dos fariseus com relação à atitude dos discípulos que colhiam as espigas de trigo para matarem a fome num dia de sábado, o que era proibido dentro da lei. Mas Jesus, respaldado pelo fato do Antigo Testamento, quando Davi e seus companheiros eram perseguidos pelo rei Saul, por Saul, entraram no templo e comeram os pães dados à oferenda. E nem Davi e nem os companheiros receberam a culpa. E Jesus, com base nisso, Jesus, tendo este fato muito claro, expressa para os fariseus esta contradição que os mesmos colocaram Jesus em questioná-lo a partir da ação dos discípulos. Jesus fala que ali está quem é maior que o templo. Por quê? Porque o templo era o lugar para os judeus onde se encontrava com o sagrado, onde se encontrava com Deus. Mas ali quem estava era o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, ele era também Senhor do sábado. E por isso, a atitude dos seus discípulos de saciarem a fome num dia de sábado
não transgride em nenhum momento a intenção de Jesus, que é anunciar o reino de Deus. Em contrapartida, para os fariseus, a atitude dos discípulos de Jesus, apoiados pelo próprio Jesus, dava a eles o direito de criticá-los e apontá-los como errados, apontá-los como transgressores, julgá-los. Vejamos que a atitude farisaica, ela é uma atitude constante nas nossas vidas. Hoje, nós não vivemos numa sociedade judaica. Hoje, nós não temos as mesmas leis que regiam a religiosidade da época de Jesus, mas continuamos agindo, muitas vezes, como os fariseus, apontando os erros dos outros, olhando para os outros e simplesmente reconhecendo-os a partir da falha. É a mesma coisa que ter uma toalha branca e olhar para a mancha negra e ressaltar aquela mancha. Para nós, seres humanos, isso é muito comum. Por quê? Tendenciosamente, nós vamos ampliando o nosso olhar e nos dirigindo para o negativo. Sempre tendemos a ver aquilo que é ruim. Sempre tendemos a ressaltar aquilo que é o erro. Sempre tendemos a avaliar as coisas de uma forma pessimista. Claro, isso é uma tendência, porém, isto em grau de prática existem em pessoas em maior ascendência e outras em menor ascendência. As que existem em maior ascendência normalmente são aquelas pessoas que não lidam bem com os erros pessoais. São aquelas pessoas tão perfeccionistas, são aquelas pessoas tão idealizadas no perfeito que sofrem ao perceberem-se falhas, ao perceberem-se erradas, ao perceberem-se limitadas. Portanto, tais tipos de pessoas levam a julgar o outro a partir de si mesmo. Ou seja, o erro do outro não pode ser realizado. O outro, ele é julgado a partir do que ele faz. Quantas vezes nós recebemos críticas? Eu, você, todos nós. Mas além disso, quantas vezes nós também realizamos críticas para com os outros? Observando os erros e fazendo com que as pessoas sejam vistas ou reconhecidas a partir das falhas. E aqui um segredinho entre nós. Para alguns de nós, seres humanos, existe um prazer em colocar o outro em situação constrangedora. Existem algumas pessoas que sentem prazer em colocar o dedo na ferida do outro, em colocar o dedo no erro do outro. Por isso, Jesus, ele nos convida hoje a agirmos de misericórdia e não de sacrifício. O sacrifício, ele só tem sentido quando a misericórdia, ela é o alicerce. Não adianta procurarmos ter uma vida repleta em perfeição quando no meu interior a misericórdia, ela é escassa. Existe uma falta, existe um vazio. Portanto, para que nós não possamos tratar aqueles que estão à nossa volta, como os fariseus tratou os discípulos de Jesus, nós necessitamos nos reconhecer como seres limitados. Precisamos sim dar nomes aos nossos erros e saber que somos falhos, que a nossa natureza humana, ela nos dá essa condição de limite. E quando nós começamos a pontuar os limites que existem em nós, quando nós começamos a dar nomes às nossas falhas e nos reconhecer como pessoas, seres humanos limitados, nós vamos nos compreendendo. E aí nós vamos entendendo o que é humilde, o que é esse nome humildade, o que é esta característica. Ser humilde não é ser melhor que o outro. Ser humilde é reconhecer-se limitado e saber que você pode melhorar. Ser humilde é saber a sua real realidade.
quem sou eu? Esta é a pergunta que nos faz dirigir para a nossa vida e perceber quem somos. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo por que eu não fiz aquilo, por que eu não fiz isso, deixei de dizer isso, fiz aquilo, me arrependi porque não falei. Ou seja, reclamamos um direito que já foi. E aí remoemos-nos, tendo uma raiva interna que nos consome, porque erramos. Onde está o erro? O erro está em nós. O outro não é dono do meu erro. As pessoas não são donas ou responsáveis pelo meu erro. O meu erro é fruto de uma ação involuntária minha, que transgredia alguma norma, alguma regra. Fruto de alguma coisa que não está arrumada dentro do meu interior. Portanto, a observação pessoal é necessária para que nós possamos nos confrontar e perceber onde eu devo melhorar, onde eu devo crescer. Somente vamos ter sucesso na vida quando percebermos-nos capazes de superar a cada dia o nosso ser, o nosso comportamento, a nossa atuação diante da vida. Algumas vezes é tão difícil reconhecer o erro que nós nos escondemos tanto, que nos agredimos ao ponto de adoecermos. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos convida hoje a reconhecer as nossas falhas, a reconhecer os nossos limites, a perceber que somos passíveis de erros, mas também que somos passíveis de superação. Todavia, nós não podemos superar aquilo que não conhecemos. Não podemos melhorar aquilo que não vemos. Não temos condições de dar um passo a mais se não sabemos a estrada que vamos tomar. Desse feito, é necessário, com humildade, com carinho, respeitar os nossos limites. Porque respeitando os nossos limites, nós vamos nos dando conta de quem somos. Porque é o nosso limite que nos dá a nossa real identidade. São os nossos limites que nos dizem quem somos, até onde podemos ir, para que nós não tenhamos uma ideia contrária daquilo que somos de fato. Não criemos uma pessoa inexistente. Nós não somos anjos, somos seres humanos. E como humanos, somos falhos. Porém, a misericórdia de Deus, ela nos dá a oportunidade de a cada dia fazermos bem e melhor aquilo que podíamos ter feito. E os erros, eles nos ensinam a fazer algo bom. Porque aquele que erra, ou quando erramos, nós sabemos que aquele caminho não deve ser mais tomado. Aí é o lado positivo do erro. Aí é o lado positivo de tirar algo bom de uma falha que nós realizamos.